Olá, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar com os números decimais. Vamos lembrar do nosso material dourado que a gente trabalhou tanto tempo lá no segundo, primeiro, terceiro ano, em que a gente tinha todos os quadradinhos indicando a unidade. Então, olha, 4, 5, a gente tinha, nós temos a barrinha representando a dezena, temos a placa, que eu vou colocar aqui, em cima, representando a centena, e temos o cubo representando a unidade de milhar. Muito bem, para a gente começar a trabalhar com esse conceito de números decimal, então nós vamos pegar essa unidade desse quadradinho aqui. Então, vamos começar com ele. Então, vamos ver. Eu tenho uma unidade. Essa uma unidade, se a gente juntar 10, olha aqui, se eu colocar 10 aqui, vou colocar até um do lado do outro, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou ajustar aqui. Então, olha, nós formamos exatamente uma barrinha. Se eu separo um quadradinho desse aqui, se eu tiro aqui, olha, tá vendo? Tirei 2, tirei 3. Então, se eu tiro um quadradinho, a gente pode falar que esse um quadradinho, ele representa 1 num total de 10. Então, eu posso representar esta uma unidade como 1/10. Mas essa unidade 1/10, eu também posso escrever usando o número decimal. E o número decimal que vai representar é exatamente, olha, 0. Por que 0? Porque não tem a parte inteira. Deixa eu só arredar para cá. Ó. É 1 no total de 10. Então, nós temos os décimos. Nós vamos ter a casa decimal. Então, eu posso representar esse 1/10 como sendo 0,1. É 1 num total de 10. Se eu usar, por exemplo, 2, o que nós vamos ter? Nós teremos, vou colocar aqui, os 2. Eu vou ter 2/10, ou seja, 0,2. Tá, e se eu pensar agora na estrutura da barra? E se a gente trabalhar só com a barra? Então, vamos pensar na barrinha que tem 10 unidades. Se eu pensar mais em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 barras. 10 barras é a mesma coisa que esse quadradinho aqui com 100. Vou arredar aqui um pouquinho para cima, que esse aqui com 100. Ok, se cada um aqui tem 10, então tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Uma barrinha dessa vai ser 10 num total de 100. Mas e um quadradinho desse? E uma unidade desse? Então, essa uma unidade que a gente tem, nós vamos ter... Vou passar ele para cá, só para a gente ficar mais fácil. Eu tenho 1 num total de 100. Então, eu tenho 1/100. 1/100 é a mesma coisa que 0. Por que 0? Porque não tem o inteiro. Agora,
uma casa para o décimo, uma casa para o centésimo. Então, o centésimo tem que ter duas casas. Se eu tenho uma, eu vou preencher a casa que eu não tenho com zero. Agora, e se a gente considerar uma barrinha de 10? Então, essa barrinha aqui, ó, ela tem 10, tá vendo? Ó, vou colocar aqui no extremo aqui para vocês verem melhor. Então, olha, eu tenho 10. Eu tenho 10 num total de 100. Se eu tenho 10 num total de 100, eu tenho 10 centésimos. E como é que eu vou escrever os centésimos? 0, 0, porque eu não formei uma barra inteira. Tá, eu tenho 10 e é centésimos. Então, eu vou ter duas casas decimais. 10. Ó, formei o meu número. Uma outra forma da gente trabalhar com os números decimais são com o nosso sistema monetário, com as nossas moedas. A gente tem aqui, olha, R$1. E aqui embaixo, nós temos moedas de 10 centavos. Então, veja, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, R$1. Então, R$1, ele é a parte inteira. E aí, nós vamos ver quanto que é uma moeda de 10 centavos, quanto que ela representa do nosso real. Então, se eu for escrever 10 centavos, a gente não vai escrever assim, olha, eu tenho nenhum inteiro, por quê? Porque a gente não formou R$1, e aí só uma moedinha aqui, olha, de 10 centavos. E aí eu vou ter 10 centavos. Por quê? Porque vão virar o quê? 100 unidades de real. Ou seja, eu preciso de 100, se eu tivesse aqui moedinhas de 1 centavo, eu ia precisar de 100 moedinhas de 1 centavo para dar R$1, porque eu precisaria daqui, olha, de 10 moedas de 1 centavo para completar 10 centavos. Então, 1 centavo, que é 1/10, é uma parte da moedinha de 10. 1 centavo. Ele representa uma parte da moedinha de 10. Os 10 centavos. Se eu tiro aqui, olha, 20 centavos, como é que a gente representa? 0,20. E se eu colocar aqui agora 50 centavos, eu trocar 5 moedas de 10 centavos por uma moeda de 50 centavos, eu passo a ter 50 centavos. E se eu trocar uma moeda de 10 por duas de 5? Então, eu vou ter aqui, olha, eu vou estar usando os 5 centavos. A gente está usando 0,05. Por quê? Porque é menos que 10. Tanto é que eu tenho que juntar 2 5 centavos para formar 10 centavos. Então, aqui a gente está vendo a forma prática que a gente trabalha com os números decimais. Porque no nosso dia a dia, os números decimais estão a toda parte. Na unidade de medida, no nosso dinheiro, né? Na questão de quilometragem. Então, em vários pontos, nós temos a utilização dos números decimais.